Tudo bem? Eu sou Maíra, professora de História, pedagoga, psicopedagoga. Sejam bem-vindos ao meu canal. Neste canal, irei abordar temas como História, Pedagogia e Educação. Então, nosso primeiro vídeo de hoje, eu vou abordar um tema que cai muito nos vestibulares, no Enem, certo? Que se trata do criacionismo e do evolucionismo, certo? Então, desde o início da humanidade, o homem sempre procurou se perguntar, né, o motivo de por que ele foi criado, o motivo de ele estar aqui nesse mundo e o sentido da vida. Então, houveram, né, vários povos diante desses questionamentos. Eles procuraram responder a essas questões de forma a envolver a questão metafísica e a questão científica, como também a questão religiosa. Hoje em dia, as duas teorias mais aceitas, né, no mundo ocidental, que explicam a origem do homem, são o criacionismo e o evolucionismo. Então, no criacionismo, essa teoria, ela diz que Deus criou o homem, criou a mulher e criou os animais, criou tudo que existe. Se você chegar, né, e pegar a sua Bíblia, você vai encontrar a explicação para essa teoria aqui neste livrinho chamado Bíblia Sagrada, tá? Então, na sua Bíblia, capítulo 1, Gênesis, está dizendo o seguinte: no princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E Deus disse: haja luz, e houve luz. Então, Deus criou os animais, Deus criou o primeiro homem e a primeira mulher, sendo o primeiro homem Adão e a primeira mulher Eva. E tudo isso você vai encontrar neste livrinho aqui, capítulo 1, livro do Gênesis, ok? A nossa segunda teoria, ela trata sobre a questão do evolucionismo. Nessa teoria, os adeptos dela, eles procuraram explicar esses questionamentos de uma forma mais científica, dizendo o seguinte: então, entre os grandes autores dessa teoria, nós temos o padre Lamartine, fala sobre a teoria do Big Bang, e nós temos Charles Darwin, sua publicação A Origem das Espécies, tá? E A Origem do Homem. São os dois livros aí que ele publicou. Então, Lamartine, na sua teoria do Big Bang, ele dizia o seguinte, que havia, né, partículas chamadas quarks. Então, essas partículas, elas se condensaram e explodiram há mais ou menos 1,4 trilhão de anos atrás. Então, elas explodiram, formando aí essa grande explosão, o Big Bang, que deu origem ao universo como conhecemos hoje. Deu origem aí às constelações, às estrelas, aos planetas, às galáxias, entre elas a nossa, a Via Láctea. E a partir daí, dessa questão, essas partículas aí, elas foram se organizando em átomos que originaram os planetas, as estrelas e tudo que conhecemos hoje. Da mesma forma, ocorreu a vida aqui na Terra. Então, segundo Charles Darwin, em sua teoria, A Origem das Espécies, ele diz que a evolução humana e a evolução da vida aconteceu das formas mais simples, né, até as formas de vidas mais complexas. Então, ele foi os seres, eles foram evoluindo dessa forma, ok? E também trata da questão da seleção natural. O que diz a seleção natural? Na seleção natural, ela fala o seguinte, que aqueles indivíduos que são mais adaptados aí ao meio ambiente, eles têm mais chance de sobreviver e de passar para os seus descendentes as suas características genéticas. Então, aqueles indivíduos aí que não estão aptos a sobreviver no ambiente, eles desaparecem. Então, um exemplo aí que eu posso falar sobre seleção natural é o que ocorreu aí há 2 anos atrás com a pandemia aí do coronavírus. O que é que aconteceu durante essa pandemia? Aquelas pessoas que contraíram aí a doença e que o sistema imunológico dela não estava apto, né, a combater esse vírus, elas acabaram morrendo. Já aquelas pessoas que tinham, né, um organismo apto a combater o coronavírus,
elas acabaram aí sobrevivendo. E assim, exemplo, né, que eu tô dando para vocês do que é essa questão da seleção natural. A gente sabe que durante essa pandemia de coronavírus morreram aí milhões de pessoas. É um exemplo aí bem prático do que seja essa seleção natural. Então Darwin também publicou em 1871 o seu livro A Origem do Homem, que trata aí dessa questão da evolução humana. Nesse livro, ele diz que o ser humano ele tem um parente em comum com os primatas. Mas aqui deixando claro, viu, gente, que eu não estou dizendo que o homem aí evoluiu do macaco, não. Não tem nada a ver. Eles tiveram aí um primo, um ancestral, há milhões de anos atrás, que deu origem aí a duas ramificações. Então, digamos que é uma árvore bastante intricada, aonde na raiz está esse ancestral X. Esse ancestral X, ele deu origem a duas ramificações. A primeira que deu origem aos primatas, gorilas, os chimpanzés, os macacos. E a segunda ramificação aí dessa raiz que deu origem aos hominídeos. É o Homo erectus, o Homo sapiens, é o homem de Neandertal. Então, aconteceu aí dessa forma. Esse ancestral X, ele originou essas duas ramificações, a dos primatas e a dos hominídeos, dando origem a nós, né? Conhecidos aí como Homo sapiens sapiens, tá, gente? Então, essa teoria aí do evolucionismo, ela é a mais aceita atualmente para explicar aí a origem do homem, a origem do mundo, ok? Gente, se vocês gostaram aí desse vídeo, por favor, curtam, compartilhem e se inscrevam aí no meu canal para que eu possa colocar mais dicas de vídeos para que vocês possam aí se preparar para os vestibulares, para o Enem, para concurso, ok? Até mais, gente!